Olá, boa noite a todos. Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para apresentar essa live, para tirar muitas dúvidas de nossos pais, de nossas famílias, de nossos professores também, né? A ideia é que a gente tire, assim, muitas dúvidas dos pais, porque nesse momento que a gente está vivendo agora, já em novembro, muitos pais já estão em busca, né, das escolas. Que escola eu coloco meu filho? Será que a escola montessoriana é uma escola que vai atender as necessidades da educação do século XXI? Qual escola vai atender a necessidade da educação do século XXI? Hoje todo mundo fala dessa educação do século XXI, das metodologias ativas, né? Como a escola deve ser renovada, deve ser modernizada. Então, muitos pais estão angustiados buscando essa escola que realmente vai atender todos esses requisitos da educação do século XXI e principalmente nesse momento que a gente está vivendo essa pandemia, né? E a gente não sabe que escola a gente escolher, ou se a escola que nosso filho já está, uma escola montessoriana, se ela vai atender e se ela atende todos os requisitos da educação moderna. Então, essa live hoje é um bate-papo, na verdade. Eu trouxe aqui algumas explicações para mostrar a vocês que o método para o século XXI é o método montessoriano. Hoje se fala muito das metodologias ativas, se fala muito das escolas se atualizarem, elas buscarem se adequar a essa demanda, né, da educação moderna, mas eu quero mostrar a vocês que nosso método Montessori ele é plenamente moderno, ele é uma educação do futuro e é a educação que todo mundo está tentando enquadrar, mesmo não chamando de método Montessori, está todo mundo tentando enquadrar as metodologias do Montessori dentro da sua escola, através das metodologias ativas. Então, hoje eu quero trazer aqui para vocês de uma forma assim didática. Por quê? Eu falei, não, eu preciso que nossos pais entendam como é que Montessori está atualizada e vai poder atender essas demandas. Então, eu pensei de algumas formas como é que eu poderia trazer isso. E aí, como nós pedagogas, né, eu sou Marli, sou pedagoga, psicopedagoga, né, autora dos livros da editora Conhecer, trabalho também em escola, sou supervisora geral de escola, então eu sei o chão da escola, entendo e compreendo o chão da escola, mas também compreendo, enquanto psicopedagoga, dentro de consultório, as ansiedades das famílias e também o que a gente tem de moderno dentro da educação. E hoje eu posso trazer aqui para vocês como nossa escola montessoriana é completamente moderna. Vamos lá, eu quero falar e mostrar e provar, porque vocês pais precisam saber disso, né? É muito bom a gente escolher com convicção a escola que a gente vai levar nosso filho ou a escola que a gente vai manter nosso filho. Então eu quero trazer para vocês aqui uma demonstração de uma forma didática para que vocês entendam melhor o que eu estou dizendo, tá bom? A gente vai compartilhar aqui um pouquinho a tela, tá? E aí a gente vai trazer para vocês essa demonstração, tá? Aqui a gente vai trazer para vocês essa demonstração, que vocês vão poder entender um pouquinho Só um minutinho aqui, vou tentar compartilhar aqui a tela com vocês. E aí vocês vão entender um pouquinho como é que a gente vai poder demonstrar isso para vocês, tá bom? Se eu não conseguir demonstrar aqui a tela, eu vou falando didaticamente para vocês. Podem ficar tranquilos que eu tenho certeza que vocês vão entender. E depois, se vocês quiserem deixar algumas perguntinhas, se a gente ainda não conseguiu tirar dúvidas de vocês, vocês podem fazer perguntas no chat e que a gente vai tentar responder algumas das perguntas, tá bom? A gente vai começar aqui agora e eu vou dizer o seguinte. Montessori é o método para o século XXI. Tá? Então, o que é que eu tenho para vocês? Hoje nós vivemos
As nossas crianças, os nossos adolescentes, eles vivem a educação, hoje eles vivem o mundo da informação. Nossos adolescentes, nossos jovens e nossas crianças estão inseridas no mundo da informação. O mundo da tecnologia, ele é muito bom, porque ele traz informação rápida. E nossas crianças estão mergulhadas nisso, principalmente através de redes sociais, através de alguns chats, através de alguns blogs. Eles estão dentro e atrás e buscando a informação. Mas será que essa informação traz conhecimento? O que será informação? O que será conhecimento? Ao nosso ver, enquanto psicopedagoga, enquanto educadores, a gente tem que saber diferenciar o que é informação e o que é conhecimento, né? Então, conhecimento é poder. A gente sabe disso. Quem tem conhecimento tem poder, não é isso? Então, o que é que a gente pode dizer? Hoje, nossos alunos estão vivendo um mundo de muita informação e pouco conhecimento. Poucos bebem na fonte do conhecimento. E é muito importante que nós pais, né, estejamos atentos a qual tipo de informação nossos alunos e nossas crianças e jovens estão tendo, né, de informação, e se essa informação eles estão buscando conhecimento. Porque, na verdade, o conhecimento, a informação é o primeiro contato que você tem com o conhecimento, né? Principalmente pela tecnologia que trouxe essa acessibilidade à informação. Mas para que você tenha conhecimento, exige uma profundidade de informação, que estão vinculadas com experiências que capacitam o sujeito à síntese, ou seja, à opinião crítica. Então, só ficar no mundo da informação não traz conhecimento, não traz criticidade e não traz uma evolução da aprendizagem. Então, a gente precisa estar muito atenta a trazer os nossos alunos ao conhecimento. Hoje, a educação do século XXI diz o seguinte: nós temos que deixar o aluno, aquele aluno da passividade, aquele aluno que era um ser passivo, que só recebia informação, para ser um ser ativo. Aí vem a metodologia do aprendizado ativo. Hoje, as pessoas, os educadores, os cientistas, dizem o seguinte, que 70% da aprendizagem vem em discutir um problema, um conhecimento, uma temática. 80% da aprendizagem vem na prática, em praticar aquela aprendizagem. E 95% vem no ensinar. Ou seja, o aluno também precisa ensinar através de tudo isso aqui que eu vou mostrar para vocês, das metodologias ativas, que o aluno precisa ensinar. E para isso, a gente chama de aluno protagonista. Ele agora é o protagonista, é o sujeito protagonista da sua aprendizagem. Porque ele pode discutir, ele pode praticar e ele pode ensinar, né? Mas a gente não pode esquecer que nessa pirâmide da aprendizagem também tem uma parte passiva, que é o ler, escrever, observar, ver e ouvir. Então, quando a gente junta essa parte passiva com essa parte ativa do sujeito na aprendizagem, a gente está transformando o quê? No aluno integral. E o método Montessori vai além. Ela vai além do aluno protagonista. Ela vai até o aluno integral. Porque não adianta só a gente discutir, praticar, ensinar uns aos outros, mas a gente também precisa aprender a ler, precisa aprender a ouvir e escutar, precisa aprender a escrever e se expressar através da escrita, precisa aprender a observar, ver, ouvir, e isso, juntando com as práticas protagonistas do aluno, a gente transforma o aluno no aluno integral, no sujeito integral. E essa é a grande proposta do método Montessori, é transformar o aluno no aluno integral. E nós vamos ver aqui por que a gente vai transformar esse aluno no aluno integral. Hoje se fala muito das metodologias ativas. Virou moda, né? E não só moda porque é modismo. Virou moda porque realmente hoje as metodologias ativas, elas trazem essa bagagem de trazer o aluno ao centro do protagonismo, ao centro da sua aprendizagem, ao construtor da aprendizagem. Então, realmente,
são meios que estão se transformando para que esse aluno se torne protagonista, né? Então, as metodologias ativas, elas são alternativas, não são métodos escolares. Não é que uma escola pode trabalhar com metodologia ativa, determinado método. Não, todos os métodos hoje podem trabalhar com as metodologias, todos os métodos, todas as escolas podem trabalhar com as metodologias ativas. Por quê? Elas são nada mais do que alternativas mais dinâmicas para a vivência em sala de aula. Então, são alternativas dinâmicas, trazer o aluno para a dinâmica, para aquele aluno ativo da sua aprendizagem. Então, em qualquer metodologia, a gente pode implantar essa dinâmica da vivência na sala de aula. Mas, para isso, a gente precisa modificar essa sala de aula e precisa implantar outras metodologias ativas. Como, por exemplo, para que se implante a metodologia ativa, a gente tem uma tríade. É chamada de tríade. É a tríade que trabalha com o aluno, o professor e o ambiente. Sempre nivelado. O aluno, o professor e o ambiente estão no mesmo patamar. E esses três, dentro de um ambiente preparado, um professor que é mediador e um aluno que é protagonista, ele vai trabalhar dentro desse espaço físico, que é a sala de aula, mas também o espaço virtual, né? Porque hoje a escola híbrida, muito antes da pandemia, já se estava se falando, é uma tendência que a gente trabalhe com um sistema híbrido, não que a criança deixe de ir para a escola, mas trabalhar com mais a tecnologia, trabalhar mais com o digital, né? É importante e isso hoje está dentro das metodologias ativas. Essa é a tríade da metodologia ativa, aluno, professor e ambiente. Mas, por coincidência, essa também é a tríade do método Montessori. Agora as metodologias ativas estão falando, né, dessa tríade, mas o método Montessori sempre falou dessa tríade. Sempre ele colocou o aluno, o professor e o ambiente no mesmo patamar. O ambiente, ele precisa ser muito bem organizado, cientificamente preparado, esse ambiente físico, né? Para favorecer que o aluno possa interagir com esse ambiente de forma protagonista, de forma ativa, de forma autônoma. Então, é a mesma tríade que hoje as metodologias ativas oferecem, que o método Montessori sempre ofereceu. E dentro de um espaço físico, mas também atualmente, né, agora, principalmente depois da pandemia, a gente pode ver que a gente também pode ir para um sistema híbrido, não perdendo a qualidade e não perdendo a tríade Montessori. Então, a gente pode ver logo de cara que é a metodologia do século XXI, que é essa tríade, o método Montessori já faz há bastante tempo. Né? Nós dominamos, a escola montessoriana, ela domina essa tríade há muito tempo. Nós sabemos lidar com isso muito bem. Enquanto muitas escolas precisam se adaptar a isso, nós montessorianos só sabemos trabalhar dessa forma, né? Colocando no mesmo patamar o aluno, o professor e o ambiente, aluno como protagonista, como autônomo, professor como observador e orientador, e esse ambiente, que é um ambiente preparado e interdisciplinar. Por quê? Porque as matérias estão no mesmo ambiente, comungando, se interligando. Ou seja, a gente trabalha com uma educação sem fronteiras, sem aquela divisão rígida das disciplinas. Porque uma disciplina, ela corrobora com outra. Então, dentro do ambiente montessoriano, a gente já trabalha com essa interdisciplinaridade que a BNCC hoje cobra isso da gente na educação moderna. E o Montessori sempre trabalhou com a interdisciplinaridade. Então, já existe um paralelo aí entre a tríade Montessori e a tríade da educação do século XXI. Também podemos dizer o seguinte: o que muda nessa sala de aula ativa? Qual é a proposta de mudança da sala para a educação do século XXI? O que eles trazem, na verdade, é uma mudança de estrutura, a deixar de ser aquela escola tradicional, de carteiras uma atrás da outra, né? E trabalhar com a chamada sala 360 graus, com estações de trabalho no lugar de mesas fixas, né?
Essa é a proposta. E o mobiliário, esse mobiliário diferenciado, permite o quê? A prática do aluno dentro da sala de aula, essa mobilização do aluno dentro da sala de aula, né? E como funciona uma sala montessoriana? Uma sala montessoriana sempre foi uma sala 360 graus, onde a gente tem as ilhas, né? Essas ilhas que eles estão hoje falando tanto, essas ilhas de trabalho, ou seja, mesinhas onde crianças e grupos de crianças podem escolher trabalhar. A sala todinha, ela é na altura da criança, com todos os materiais dentro desse ambiente, que permite essa criança, de uma forma 360 graus, escolher a matéria e o material que ele quer trabalhar. Então, essa proposta da metodologia ativa atual já é uma prática montessoriana de trabalhar essa sala 360 graus. Uma sala montessoriana, ela nunca tem carteira enfileirada, ou o aluno não fica sentado na carteira de forma passiva, esperando que o professor mande ele pegar tal material ou faça tal atividade. Nossos alunos, eles permeiam nessa sala, eles andam autonomamente nessa sala, eles são protagonistas da escolha do material que eles querem e eles sentam nessas mesas de trabalho, nessas estações de trabalho, com 2, 3, 4 colegas, de acordo à vontade dele, para trabalhar com os materiais escolhidos. Então, o que é novo para algumas escolas, para nós da escola montessoriana, já é uma prática muito antiga, tá? Então, assim, esse ambiente para tornar o aluno protagonista, Montessori diz o seguinte: há de se preocupar em preparar o ambiente escolar, estando este preparado para respeitar o livre desenvolvimento da criança, dando espaço para a pedagogia científica, ou seja, a pedagogia da observação do professor e do compromisso científico na prática educativa do aluno. Isso foi Montessori que disse no seu livro Pedagogia Científica. Então, ela já falava desse ambiente preparado, ela já falava desse ambiente 360 graus, ela já falava dessas ilhas de convivência entre os alunos de uma forma livre, da escolha do aluno, né? Alunos podem trabalhar sozinhos, como podem trabalhar em grupos, isso vai depender da vontade do aluno. Isso é completamente aluno protagonista. Outra coisa, né? Quais são as metodologias ativas? Em primeiro lugar, para a escola atual, tentando empregar essa metodologia do século XXI, o aluno protagonista é o aluno que não é apenas receptor de informações, mas também é um ator ativo da construção delas. Todos ensinam e todos aprendem. Como eu falei, né, da pirâmide da aprendizagem do aluno ativo, eles precisam aprender, eles precisam ensinar, eles precisam trocar. Então, nesse ambiente, ele vai tanto ensinar, quanto aprender, quanto trocar. Então, essa é a proposta. Mas a escola montessoriana já trabalha assim há muito tempo, principalmente nas salas de aulas mistas, né, que a gente chama de agrupadas, onde existe idades a cada agrupada são idades de 3 anos diferentes. Né? Nós temos numa agrupada alunos de 4, 5, 6, nós temos numa agrupada alunos de 0, 1, 2, 3 anos. Por quê? Porque esses alunos, dentro desse ambiente, eles vão interagir na forma da criança e trocar com a linguagem apropriada, eles vão ensinar ao mesmo tempo que eles vão aprender. E aquele aluno mais velho que está ensinando ao menor, ele também está praticando o seu conteúdo e está o quê? Assimilando cada vez mais o conhecimento. Então, para isso, Montessori diz o seguinte, que nessa idade a criança suplica em dizer: ajude-me a fazer sozinho. É a melhor maneira de aprender é ensinar. Então, quando nós ensinamos, nós aprendemos. E quando nós aprendemos, nós ensinamos. Essa é hoje uma frase muito trabalhada hoje na educação do século XXI e que a gente sempre, enquanto escola montessoriana, trabalhamos. Então, Montessori diz o seguinte: nunca ajude uma criança numa tarefa em que ela se sente capaz de fazer. Então, se a gente atropela a criança, faz por ela,
a gente está podando ela de praticar aquilo que ela já sabe fazer, que ela tem capacidade de fazer e aprender novas habilidades. Então a gente precisa deixar ela fazer sozinha. Isso é protagonismo. Outra frase dela é: a tarefa do professor é preparar motivações para atividades culturais num ambiente, ou seja, numa sala de aula previamente organizada e depois se abster de intervir. Deixar a criança naquele espaço 360 graus, deixar ela buscar o seu conhecimento, ela buscar as suas dúvidas, ela escolher o que quer aprender. Porque quando a gente tem interesse, a aprendizagem ela surte com muito mais efeito, né? E essa sempre foi a prática montessoriana. Outra metodologia ativa atual é a chamada sala de aula invertida. Como ela funciona? O aluno, ele recebe um conteúdo antecipado do que o professor vai falar na sala de aula, ele vai estudar antecipadamente em casa, né? Ele vai receber material para começar a estudar, pesquisar, porque quando ele for para a sala de aula, ele já tem uma noção daquele conteúdo, e aí, dentro da sala, eles vão trabalhar com os projetos, vão discutir esses conceitos e vão fazer elaborações. Na sala de aula montessoriana, nós já fazemos isso há muito tempo. No livro Pedagogia Científica de Montessori, ela diz: numa sala montessoriana, os materiais são disponíveis para o aluno, que os acesse mediante sua curiosidade, seu interesse, antes mesmo que o professor o apresente. Então, essa já é uma sala de aula invertida. O aluno, na sala de aula Montessori, ele trabalha com o material que está lá muito antes de ser apresentado para ele, e talvez, naquele momento, aquele material nem seja para a faixa etária dele. Mas, de acordo com o interesse dele, ele tem toda a possibilidade de começar a conquistar aquele conhecimento. Porque para cada criança existem interesses diferentes. Então, uma sala de aula montessoriana, ela já pratica essa sala de aula invertida, que é uma metodologia tão bem elogiada atualmente, né? Outra frase do livro de Montessori. O professor só deve intervir quando o aluno apresenta dúvidas. Então, a gente precisa deixar ele interagir com aquele objeto, interagir, criar soluções, criar hipóteses, né? Até chegar nas suas conclusões. E o professor só deve intervir se ele perceber que a criança tem dificuldade. E quem sinaliza a dificuldade é o aluno, né? Porque ele é o tempo todo protagonista do seu conhecimento. Outra metodologia ativa atual são os laboratórios experimentais. É a chamada cultura maker, aprender fazendo, né? Hoje está no auge, muitas escolas estão trabalhando com essa cultura maker, marcada por experiências estimulantes, e quem coloca aprova a capacidade criativa dos alunos. Então, estimula a criatividade dos alunos através de laboratórios de inovação, onde a criança pode construir, pode manusear, pode criar coisas, né? Mas aí a gente volta para a escola montessoriana. E na escola montessoriana, nós temos laboratórios experimentais também, sempre tivemos, onde a criança pode cultivar horta, onde a criança pode trabalhar com marcenaria, botar a mão na massa, ela pode trabalhar com projetos, e o tempo todo ela está a cozinha experimental, que é onde ela trabalha ali elaborando receitas, pegando na massa, fazendo medidas, né? Fazendo divisão, trabalhando com vários conceitos matemáticos e da linguagem, aprendendo os novos vocabulários. Então, o laboratório experimental de Montessori sempre existiu. Não é uma coisa nova, não é uma metodologia nova para Montessori. É nova para as escolas atuais, mas para Montessori sempre foi uma das nossas práticas. Então, na escola Montessori, o aluno sempre foi estimulado a colocar a mão na massa. Cozinha experimental, vida prática, marcenaria, horta, né? E tantos outros projetos de laboratórios experimentais. Outra metodologia ativa que se fala bastante, que é a aprendizagem baseada em projetos, ABP, aprendizagem baseada em projetos. Quando parte da aula é uma resolução coletiva de problemas. O professor lança um problema e o aluno vai atrás
da resposta através de resolução desse projeto, né? As etapas do projeto. Isso é uma inovação da escola atual. É uma metodologia ativa que todas as escolas estão querendo implantar, né? Claro que algumas vão conseguir, outras não, mas é o que muitas escolas estão correndo atrás. E aí eu digo vocês, pais, que a escola Montessori sempre trabalhou com aprendizagem baseada em projetos. O projeto Montessori favorece a criança em ser o protagonista na resolução de problemas e na busca de resultados. O tempo inteiro, para qualquer atividade na sala de aula, nós não damos respostas prontas. Eles vão buscar as respostas no manuseio dos materiais ou dos projetos, buscando, através dos erros e acertos, as resoluções dos problemas. Mesmo através de projetos temáticos, materiais, né? Então, ou eles trabalham em grupo, ou eles trabalham individual, mas eles estão sempre tentando resolver, tentando se superar nessas aprendizagens através de projetos que a escola vai lançando e vai instigando o aluno a chegar a isso. Outra metodologia ativa é a aprendizagem entre pares e times. Hoje as escolas entenderam que as crianças não podem ficar enfileiradas. Elas precisam trabalhar em grupo, elas precisam trabalhar em times para desenvolver várias habilidades como liderança, como empatia, como criatividade, né? Como saber lidar com as diferenças entre um e outro, a tolerância, uma série de habilidades que essas crianças precisam desenvolver através dos trabalhos de pares e times. E aí a gente diz que uma escola montessoriana sempre trabalhou com pares e times. As crianças se agrupam de forma espontânea, em um tapete, com material, e ali elas se juntam para uma ajudar a outra. E naquele momento a gente começa a perceber aquele que é mais líder, aquele que acaba aprendendo a ter tolerância, aprendendo a respeitar a sua vez, né? Aprendendo a ter habilidades, construindo na coletividade, através dos pares. Então vejam que todas essas metodologias ativas que estão colocando, implantando, as escolas estão suando a camisa para implantar, porque eram práticas que elas desconheciam. A escola montessoriana faz isso muito bem, com muito know-how, porque a gente faz isso há muitos anos, né? Então, numa sala de aula, o aluno ele é livre para escolher se ele quer trabalhar em grupo, se ele quer trabalhar sozinho, e quando ele trabalha em times, de uma forma espontânea e não colocada por nós, eles vão definindo os papéis naquele projeto. Um é mais audacioso, um tem mais conhecimento sobre aquilo, o outro tem mais resiliência, e eles ali vão elaborando entre eles soluções para resolver os problemas, né? Os projetos que a gente vai colocando de uma forma grupal, de uma forma de times. Outro também é a escola tecnológica. Claro, hoje a gente não pode fugir da escola tecnológica, né? A gente sabe hoje, principalmente da pandemia, que a gente não pode fugir da tecnologia. Claro, a gente entendeu, inclusive entendemos agora na pandemia, que a escola ela tem que ser presencial. Foi uma das coisas que mais visualizamos. A escola ela precisa ser atual. Mesmo os alunos de faculdade, eles precisam estar presentes na faculdade, fazendo seus laboratórios, trocando ideias, trabalhando em grupos. Tudo isso que eu falei aqui das metodologias ativas, elas começam desde a educação infantil e vão até a faculdade. Então, a gente entendeu que a aula presencial é fundamental, mas também entendemos que não podemos ficar alheios à tecnologia, né? Então, uma sala de aula atual, ela tem tentado implantar, sim, a tecnologia, o computador, fazer essa interação híbrida com o aluno, né? Mas na sala Montessori, a gente também não deixou para trás esse trabalho.
Inclusive, tem muitas escolas montessorianas que já têm computador na sala, onde o aluno pode fazer suas pesquisas, onde o aluno pode aprender a trabalhar com ferramentas tecnológicas, né? Então, de forma autônoma também, seguindo todo esse padrão montessoriano de a criança fazer através do seu interesse e através da sua autonomia, né? Então, hoje a gente tem, principalmente porque eles já sabem trabalhar em equipe, já sabem trabalhar em ilhas, eles já sabem buscar respostas, e a tecnologia só veio agregar e favorecer essa amplitude de possibilidades para desenvolver essas competências. Então, quais são os benefícios da metodologia ativa, né? E também dentro do Montessori. Quais são os benefícios? Destaca-se vários benefícios, tanto para a comunidade acadêmica, quanto para a instituição de ensino, como a utilização de metodologias ativas, sendo que os alunos adquirem maior autonomia, desenvolvem confiança em si, desenvolvem a crítica e a reflexão, porque eles deixaram de ser aquele sujeito passivo, eles agora podem se expressar, eles agora devem se expressar, eles devem refletir, eles devem chegar a uma opinião, né? Liberdade de expressão, liberdade de concordar ou discordar, mas com respeito. Tornam-se aptos a resolver problemas, tornam-se protagonistas do seu aprendizado. Lidam diretamente com as diferenças como algo comum a todos. O que antes na sala tradicional, que todo mundo tinha que fazer igual, hoje numa sala de aula baseada nas metodologias ativas, que o Montessori faz isso há muito tempo, a gente favorece o quê? Ele lidar com a diferença de uma forma natural. Perceber que todos são diferentes, que todos têm mais habilidades em uma coisa e menos habilidade em outras, né? Então, isso a gente favorece muito bem. Favorece também o equilíbrio emocional, pelo respeito à individualidade do aluno, né? A gente não força que todos aprendam no mesmo viés, no mesmo caminho. Eles vão buscando caminhos para aprender. Todos nós aprendemos, mas cada um aprende de uma forma. Na escola tradicional, na escola do sujeito passivo, todos tinham que aprender na mesma linha. Na escola moderna, na escola Montessori, na escola das metodologias ativas, cada um vai escolher a forma que ele tem maior habilidade para chegar no resultado. E desenvolver a interação e colabora com o socioemocional. Por quê? Quanto mais ele interage, trabalha em times, discute, vai junto com seu colega, ele está desenvolvendo esse socioemocional. E o que é isso? É saber conviver. Porque as crianças, elas precisam aprender a saber conviver. Conviver abrindo mão da vez, sabendo quando é sua vez, sabendo compartilhar, dividir, tendo mais empatia, tolerância, resiliência. Então, todas essas metodologias que o método Montessori trabalha desenvolvem plenamente o socioemocional de nossas crianças, né? Nossas crianças precisam ser desafiadas, claro, dentro das possibilidades dela, mas a gente não pode deixá-las passivas, sem desafiar, sem trazer desafios para que elas rompam com as suas dificuldades, que elas descubram o outro caminho, né? Então, essa prática da metodologia ativa que a Montessori faz muito bem, vai construir esse sujeito ativo perante a sociedade, um cidadão crítico, um cidadão capaz de escolher o seu caminho e o caminho que o deixe feliz, né? Porque não adianta a gente traçar o caminho do nosso filho. A gente tem que dar o meio para ele achar o caminho dele. E através dessas práticas, juntamente com a família, a gente vai construindo essas competências, essas habilidades e deixando ele perceber quais são essas habilidades que ele tem. E com isso ele vai construindo o caminho dele de uma forma muito mais feliz e muito mais segura, né? Então, Montessori é o método para o século XXI. Então, eu digo vocês, pais, se vocês têm qualquer dúvida sobre a educação atual, pode ter certeza que na escola Montessori, os filhos de vocês vão estar sendo encaminhados e preparados para esse mundo que a gente está acelerado
e chegando a outros momentos muito rapidamente. E o futuro está chegando muito rapidamente. E nossas crianças estão sendo muito bem preparadas numa escola montessoriana, né? Então, eu deixo aqui meu recado, eu trago aqui essa informação para vocês, porque essa informação é fundamental na hora da escolha da escola do seu filho. Então, a escola montessoriana, ela prepara cidadãos para o mundo e não apenas pessoas para passarem vestibular, né? Hoje a educação ela está muito bem preparada. Quem estuda passa no vestibular, mas ela precisa ser preparada para a vida, saber lidar com as diferenças, saber lidar com suas frustrações, ser criativo, ser engajado, né? Ser ativo. E isso precisa ser trabalhado desde a infância, porque senão a gente está podando em nossos alunos essa possibilidade deles serem protagonistas da vida dele. E aí eu termino aqui a minha fala. Não sei se vocês têm alguma pergunta, né? Vamos ver se chegou assim alguma pergunta para que a gente possa estar respondendo. E aí eu quero ouvir aqui as perguntas, né? E aí eu digo a vocês, as escolas já estão se preparando para matricular. Não tenham insegurança em matricular o filho de vocês. Até porque as crianças de 4 anos em diante, elas estão obrigadas pela lei, né, a estarem matriculadas. Então busquem a escola que ela vai poder. Claro, pandemia trouxe algumas dificuldades, porque como coloquei antes, os alunos precisam estar muito mais presencial, mas eu tenho certeza que a escola híbrida já vai trazer essa grande possibilidade da gente avançando. Pior será nossas crianças paradas por tanto tempo, né? Sem estimular as áreas que precisam ser estimuladas. E hoje a gente vê o quê? Os consultórios psicológicos de psicólogos repletos de crianças adoecidas emocionalmente. Porque nós somos seres sociais e nossas crianças estão afastadas do mundo social escolar dela, que é o segundo núcleo, né, social que a criança tem. Então, a gente está assim com alguma pergunta. A pergunta que chegou até aqui a gente é que a escola montessoriana recebe desde pequenininho, prepara dessa mesma forma desde pequenininho? Sim. A criança desde 0 ano, a gente já começa a preparar para a proposta montessoriana, né? Trabalhando, claro, dentro da possibilidade de cada criança, a gente vai preparando essa criança para seguir esse protagonismo, seguir essa independência. Então, a criança pode entrar em qualquer época na escola montessoriana, desde 0 ano até 10 anos, 12 anos, 15 anos, dependendo se a cidade oferece escola de Fundamental 2, mas ela pode entrar a qualquer momento. Assim como, também que há muita dúvida dos pais, ela pode sair e ela vai se encaixar em qualquer outra metodologia? Com certeza, porque essa criança, esse indivíduo, está muito mais preparado para a vida e para os desafios do que qualquer outra criança que não esteja sendo trabalhada dessa forma, né? Tem mais alguma perguntinha? Então é isso, pais. A gente deixa aqui nosso recado. Eu espero que vocês compreendam melhor. Qualquer pergunta, vocês podem entrar no Facebook aí da Editora Conhecer, deixar perguntas para a gente, também perguntar nas escolas de vocês, né? Porque com certeza os diretores, os coordenadores vão estar tirando a dúvida de vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado das explicações e que a gente possa ir colaborando dia após dia com essa decisão de vocês e depois com a orientação completa de como a gente pode estar trabalhando com nossas crianças dia após dia dentro da sala de aula e em casa também, tá bom? Então eu agradeço vocês aqui e muito obrigado pela presença, muito obrigado pelas escolas que aderem ao material da Editora Conhecer. Então, um grande abraço para todos vocês e boa noite.